eles falaram sobre... Tô até aqui, ó, tava até vendo aqui, Live Soft Open agora há pouco. Eles falaram sobre as coletivas do Felipe Luiz. E como que as coletivas do treinador do Flamengo, elas são boas. Elas vêm com uma abordagem técnica, elas vêm com clareza nas ideias, né? Como que o Felipe Luiz, ele trata os jornalistas, obviamente fazendo uma menção, uma referência direta, e até o Mauro César citou isso, às coletivas de outros técnicos brasileiros que são muito ruins. E aí ele citou a coletiva do Tite, que era uma coletiva muito ruim, e também citou técnicos que, quando perdem, tentam mudar o foco da coletiva, reclamando de estádio, reclamando de calendário, etc, e etc. E aí... Pessoal, o recado foi mandado, né, para o senhor Abel Ferreira, né? Pois é, né? Segundo Mauro César, né, flamenguista, né, em uma live aí, né, no canal, né, ele cutucou Abel Ferreira, né, e disse, né, as coletivas de Felipe Luiz é totalmente diferente das de Abel, né? Onde ele procura desculpas, não fala sobre o jogo. Pessoal, vamos ser realistas, né? E eu concordo e assino embaixo, né? E vamos ver aí a opinião aí de Neto, né? Neto tá com seu canal novo aí, pessoal. Já vou deixar aqui créditos ao vídeo, né? Ou As Ideias, né? O link vai estar aqui na descrição, vale a pena sair lá. Pois é, né? Ele também traz esse assunto, né? Esse tema, né? Bastante complicado, né? Palmeirense criticando aí também Abel Ferreira por essa situação, né? Às vezes Abel é um pouco até arrogante, né, nas respostas, não sei se é o jeito dele, né? Mas, felizmente, é isso que acontece. Já Felipe Luiz é transparente, é um cara que se comunica bem, né, com jornalistas, isso aí tem chamado a atenção também da mídia, né? Coisa boa, né? Coisa boa, porque as coletivas aqui no Brasil, vamos ser realistas, pessoal, é chata, né? E Neto faz aí a comparação, né? Qual é a diferença, né, de Abel Ferreira e Felipe Luiz. Vamos acompanhar o vídeo. Créditos, mais uma vez, o link vai estar aqui na descrição. Ou As Ideias, né? Vamos ver o que é que ele fala aí. No final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Quero fazer esse vídeo, só que eu quero separar as coisas. Eu quero destrinchar as coisas. Esse vídeo aqui, eu vou fazer um comparativo do Felipe Luiz com o Abel Ferreira, falando sobre coletiva à imprensa, justificativas, a forma como aborda o torcedor, essas coisas. Eu quero fazer um outro vídeo onde eu fale sobre aspectos mais táticos e técnicos. Títulos, conquistas na temporada, projeções, sabe assim? Nessa temática. Só que eu decidi separar, porque se eu for colocar tudo num vídeo só, o vídeo vai ficar longo, vai ficar maçante, vai ficar cansativo, então vamos separar. Vamos separar porque ontem, lá na Live Soft Open, com o Arnaldo Tironi, com o Mauro César e também o Arnaldo Ribeiro, eles falaram sobre... Tô até aqui, ó, tava até vendo aqui, Live Soft Open agora há pouco. Eles falaram sobre as coletivas do Felipe Luiz. E como que as coletivas do treinador do Flamengo, elas são boas. Elas vêm com uma abordagem técnica, elas vêm com clareza nas ideias, né? Como que o Felipe Luiz, ele trata os jornalistas, obviamente fazendo uma menção, uma referência direta, e até o Mauro César citou isso, às coletivas de outros técnicos brasileiros que são muito ruins. E aí ele citou a coletiva do Tite, que era uma coletiva muito ruim, e também citou técnicos que, quando perdem, tentam mudar o foco da coletiva, reclamando de estádio, reclamando de calendário, etc, e etc. E aí, obviamente que isso foi uma direta, tá? Direta para o técnico Abel Ferreira. Eu coloquei lá no Instagram um trechinho, um recorte, e fiz um breve comentário, porque o Instagram ele limita a gente. A gente não tem o mesmo tempo para trabalhar. Eu vejo que algumas pessoas eu acho que até conseguem, né, colocar vídeos maiores no Instagram. Mas enfim, eu coloquei em formato de Reels e ele acaba limitando ali 1 minuto e 30 segundos, o que é muito pouco para eu trazer também a minha opinião e a minha ótica sobre isso. Eu percebi que teve vários comentários de torcedores flamenguistas e torcedores palmeirenses que acompanham lá. E os torcedores flamenguistas, muitas vezes, claro, falando muito mal do técnico Abel Ferreira. Então eu peço que antes de você colocar qualquer opinião e qualquer argumentação ou contra-argumentação, mano, assiste o vídeo inteiro. Porque às vezes a gente... o cara fala 1 minuto lá de vídeo e aí o cara já sai respondendo já. Não, espera, assiste o vídeo inteiro, depois você coloca a sua argumentação, sua contra-argumentação, os seus pontos, as suas observações.
para o debate ficar mais completo e também estarmos municiados de toda a informação que o vídeo contém. Beleza? Vamos lá então. Cara, as coletivas do Felipe Luiz. Em primeiro lugar, o que eu acho das coletivas do Felipe Luiz? Eu acho fenomenais. Eu acho sensacional a coletiva do Felipe Luiz. Acredito que ele traz uma abordagem tática muito forte. É um treinador que fala também muito com o seu torcedor. Então, quando ele está respondendo a pergunta do jornalista, ele responde também ao torcedor, como por exemplo foi o caso do Alcaraz. Em muitas outras situações, quando o técnico ele é questionado sobre saída de jogador, sobre decisões de diretoria, o técnico ele se limita a falar brevemente sobre isso. Vai lá, dá uma enroladinha e fala que isso é um assunto da diretoria. E que na verdade ele tá lá pra fazer o trabalho com o que ele tem em mãos. Tipo assim, o cara sai pela tangente. O Felipe Luiz não. O Felipe Luiz ele abriu o jogo, ele falou ali tintim por tintim as horas que antecederam a saída do Alcaraz. E eu achei que isso, cara, é uma forma de você comunicar também o torcedor com muito respeito aquilo que o torcedor estava perguntando nas redes sociais. E essa é uma característica muito interessante do Felipe Luiz, porque desde que ele entrou no Flamengo, ele sempre soube fazer esse manejo com o seu torcedor. Ele sabe o que o torcedor quer. Ele sabe as justificativas, as respostas que o torcedor quer. Parece até que ele vai nas redes sociais, nas mídias sociais, ele até deve fazer isso, viu? E ver o que o torcedor tá mais perguntando, porque sempre ele faz questão de responder as perguntas dos jornalistas, mas também já justificando escolhas e decisões para o torcedor. Mas também é o seguinte, quando ele acredita em uma filosofia, e isso ele falou nas últimas coletivas aí, não tem torcedor que vai fazer ele mudar de ideia. Ele vai jogar daquela maneira que ele está propondo, que ele vai seguir na filosofia dele. O que ele entender que é bom para a equipe, o torcedor também não vai ficar influenciando muitos aspectos internos da equipe, ou seja, né, ele também sabe se posicionar. Então ele dosa muito bem a quantidade ali, né, a forma como ele vai lidar com as perguntas e responde de maneira muito inteligente as questões táticas também quando é perguntado. Abel Ferreira, qual que é hoje o maior problema das coletivas do Abel? O maior problema das coletivas do Abel hoje é que o Abel, ele abre muito a pergunta. Sei lá, se o cara chega e fala assim, ô Abel, sobre o centroavante, existe alguma projeção de contratar um 9? Ele olha pro jornalista e já perde a paciência. Ah, 9, vocês só estão a falar disso. Já digo e já vos disse, nós já temos aqui o nosso jogador de área, nós já temos aqui o nosso centroavante. Quantas vezes eu tenho que repetir isso? E aqueles torcedores que pedem o 9, sabe? Então ele vai abrindo. Ele começa criticando meio que a pergunta e ele vai abrindo pro torcedor, ele vai abrindo pro calendário. Ah, porque o nosso calendário, os jogadores chegam aqui, se lesionam, a gente é obrigado a fazer esse rodízio. Então não adianta termos um 9, sendo que temos 11. Vocês entenderam? Ele foge do contexto da pergunta, sendo que na verdade ele poderia ter uma maturidade maior para chegar e responder o seguinte: olha, eu trabalho com aquilo que eu tenho nas mãos. Os jogadores que são especulados pela diretoria, os jogadores que são analisados pelo departamento de gestão do futebol e são passados para mim, e aí eu dou o aceite ou não, eu faço o pedido na lista ou não, isso daí é uma questão de uma relação que acontece diariamente com a diretoria. Não podemos resumir isso aqui em uma pergunta de coletiva. Então eu trabalho com os recursos que eu tenho em mãos. Tudo bem? Obrigado. Mano, pronto. Ele ia calar a boca dos caras. Ele ia dar uma resposta que não teria recorte, não teria como você ser sensacionalista nessa resposta e acabou o fim de papo. Ele não viraria manchetes por algo que o Abel disse ou vídeos e cliques fora do contexto. Agora, quando ele traz a abordagem dele, ele sempre traz de maneira muito ácida. E isso foi se intensificando. Aí o cara tá puto com a derrota, tá puto porque foi vaiado pela torcida, e a torcida tem o direito de protestar dela, tá bom? Pacificamente tem o direito sim. O cara pagou o ingresso. Se o cara não gostou do espetáculo, ele pode vaiar. Se o cara gostou do espetáculo, ele pode aplaudir, ele deve aplaudir. Se você vai, sei lá, em um barzinho e a cerveja tá gelada, a porção, quentinha, gostosa e tudo mais, o que você faz? Você pode ir lá e colocar depois na internet, nas recomendações, fui no lugar, o atendimento bom e tal. Agora, se você vai no lugar, é mal atendido, a cerveja tá quente, a porção tá fria, mano, tu vai elogiar o lugar? Lógico que não. Você pagou por aquilo, não pagou? Então o mínimo que você tem que assistir
é algo de qualidade. Então, se você sentiu que não tem qualidade, você pode criticar sem problema nenhum. Então, o Abel ele vai abrindo muito. Ele vai abrindo muito essas perguntas, e perguntas que eram às vezes simples e rápidas de responder, ele torna ali um alvoroço de coisas. Eu acho que isso é um ponto que ele tem que melhorar. Ele tem que ficar parando de mandar recadinho pra torcida. Ele pode sim pedir apoio e tudo mais. Agora ficar cutucando o torcedor, porque torcedor não vai no estádio, porque isso, porque aquilo. Mano, e tem gente que fala que isso é só nas derrotas, mas não é só nas derrotas. Isso acontece também nas vitórias. É que nas derrotas tudo é intensificado pela derrota. E aí, as manchetes já saem. Palmeiras perde de virada pro Novo Horizontino dentro do Allianz Parque. Abel se compara a Klopina. Aí saem as peripécias do Abel, que elas acontecem. Agora, uma coisa muito importante a gente tem que analisar também, a gente tem que frisar aqui, meus amigos, é as perguntas que são feitas. As perguntas que são feitas, eu assisti todas as últimas coletivas do Felipe Luiz. Eu assisti todas as últimas coletivas do Abel Ferreira. E eu falo pra você, existem muitas perguntas que são feitas para causar esse sensacionalismo no treinador. Existem perguntas, com todo o respeito do mundo, que são burras. São burras. E que é feito justamente para tirar a paciência do treinador, que imaturamente, não sei se eu posso dizer imaturo, a gente tá falando de um cara de mais de 40 anos, mas acaba tirando. Então, as perguntas elas têm que melhorar. As perguntas que são feitas pro Felipe Luiz, meu amigo, são perguntas extremamente táticas, com um delineamento técnico e tático perfeito, do tipo assim: Felipe, a gente viu que no segundo tempo você fez algumas substituições, trouxe, dessa vez, o Gerson mais recuado ali, para trabalhar realmente no setor mais defensivo. Você também pegou seus alas, substituiu para você ter mais velocidade e também adicionou o Arrascaeta para distribuir melhor as suas jogadas e ganhar aquele fôlego novo no segundo tempo. Agora, pro Abel, muitas vezes vem perguntas também... Abel, boa noite. Você acha que o time do Palmeiras, para esse ano, é a quarta força de São Paulo? Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tô dando um exemplo, tá? Não tô falando que tiveram essas perguntas. Neto, mas isso aí só acontece porque o mau futebol apresentado pelo Palmeiras, e o Palmeiras é questionado, e as perguntas não chegam do mesmo nível para o Flamengo, para Felipe Luiz, porque o Flamengo tá jogando um bom futebol, né? Eu acho que tem isso também, né? Perguntas especificamente, mas é um exemplo. Tira qualquer um do sério. A imprensa, principalmente a imprensa tradicional, ela já notou o ponto da provocação do Abel para tornar o clique mais interessante, para tornar a matéria mais chamativa. E o treinador, ele tá caindo nessa. Aí divide torcida, aí provoca, aí tem torcedor que sai à defesa, tem torcedor que sai contra, aí os caras já brigam na rede social e vira toda essa situação que tá acontecendo com a própria torcida do Palmeiras, que o próprio Palmeiras, tá? A própria gestão palmeirense fez questão de dividir. Então, lamentavelmente, são poucas perguntas inteligentes interessantes que são feitas para o Abel Ferreira. Vou dar um exemplo do nosso palestra do Verdazo. Eles fazem perguntas interessantes e muito inteligentes, tanto que o Abel Ferreira olha a pergunta assim e fala assim: boa pergunta, venha calhar, uma boa pergunta. Eu acredito que quando nós utilizamos a tática, aí ele fala, entendeu? Aí ele desenvolve o assunto sobre tática. Só que a pergunta ela tem que ser feita de maneira estruturada, de maneira inteligente. Pergunta seca para provocar a reação de treinador também não é legal, e isso acontece. Assista a coletiva, mais uma vez eu peço, assista uma coletiva inteira do Abel Ferreira, de um jogo que ganhou e que perdeu, e assista a coletiva do Felipe Luiz. E o Felipe Luiz, pessoal, ele tá começando no futebol agora. Então ele não sofre a carga de pressão midiática que o Abel já vem sofrendo há 4, 5 anos. Não estou falando que isso justifica o fato do Abel tratar dessa maneira, mas influencia. Tá bom? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Pessoal, a mídia, né? Comparando aí as coletivas de Abel e as coletivas de Felipe Luiz, né? Eu discordo aí a questão. Discordo e concordo ao mesmo tempo, né? Quando o Neto diz que as perguntas são feitas de um jeito para Abel Ferreira e são feitas de um jeito para Felipe Luiz. Aí eu discordo, né? Discordo e concordo ao mesmo tempo. Por quê? Porque realmente são feitas diferentes, né? Uma coisa, por exemplo, essa pergunta que foi feita a Abel aí, que gerou bastante repercussão, né? Ele tem a mesma sede e vontade de ganhar. Essa pergunta não cabe para Felipe Luiz, né?
Outra pergunta. A questão do bom futebol apresentado pelo Palmeiras. Essa pergunta não cabe ao Abel, né? Porque o Palmeiras não apresenta um bom futebol, né? Então são coisas por quê? Abel está sendo questionado. Algumas alterações, reforços. Não tem um diretor de futebol que vem e fala, né? Ele quem tem que responder algumas perguntas. Então ele é questionado, é perguntado. Seu esquema tático, né? Algumas alterações que ele faz, né? Nem sempre tá dando certo, né? Já por outro lado, não. O Felipe Luiz, a alteração que ele faz dá certo. É por isso que eu digo, né? Tem como ser as mesmas perguntas, né? Mas eu concordo quando o Neto diz aí que é apenas o começo, né? As perguntas também vai chegar para Felipe Luiz, né? Até porque vai acontecer momentos de derrota, momentos de o time dele talvez não desempenhar um bom papel dentro de campo, né? E ele ser questionado, né? Neto aí nisso aí ele tem total razão, né? Vai ser questionado. Mas uma coisa é certa, pessoal. Eu não sei se você chegou a ver as coletivas de Abel Ferreira quando ele chegou no Brasil. E o cara quando chega no Brasil, ele chega desse tamanho, ó. Chega bem pequenininho, né? E ele foi um aí que chegou bem pequenininho, né? Então ele era um Zé Ninguém no futebol, ninguém conhecia, ninguém sabia. Tudo que perguntava, ele respondia educadamente. Educadamente ele respondia. Era um cara que era bom de ver as coletivas dele. Só que quando subiu ao patamar, né? Podemos dizer assim, né? Ganhou o Brasileirão, ganhou o Libertadores. Aí já muda o tom, né? Aí o cara já se acha um pouco mais acima, né? Aí muda, né, pessoal? Sei se isso vai acontecer. Por que é que eu tô dizendo isso? Eu espero que não aconteça com o Felipe Luiz, né? Espero que ele comece e termine assim, né? A coletiva dele. Eu espero que ele comece. Quando eu digo que ele começa, a partir de agora, né, 2025. Mas daqui a 6, 7 anos, que se ele tiver ganhado alguma coisa, não suba pra cabeça, né? Que não suba pra cabeça dele e não venha atrapalhar e não venha deixar suas coletivas chatas, né? Foi como o Mauro César aí, mandou aí direto pra Abel Ferreira, né? Eu vi também essa live aí onde Neto citou. Eles fizeram uma comparação lá sobre as coletivas de Abel e as coletivas de Felipe Luiz. Fizeram vários elogios à coletiva de Felipe Luiz, né? Que quando o cara pergunta, ele responde. E não foge da pergunta, né? Sobre esquema tático, substituições. E até mesmo venda de jogador e chegada de jogador. Ele responde, né? Já Abel Ferreira, dificilmente. Principalmente quando ele é questionado alguma coisa, ele não gosta, né? Ele gosta de responder perguntas que talvez ele mesmo queria fazer as perguntas, né? Mas você sabe, né? Quando o time não vai mal, por que é que eu tô dizendo isso? Quando o time vai mal, perguntas são diferentes, né? O cara é questionado, é colocado contra a parede e a mídia faz uma análise, né? Hoje as coletivas de Felipe Luiz é mais interessante, né? Principalmente para aquele que gosta de um bom futebol. Ele fala de formação tática, estratégia, né? Estudo de jogo, substituições. Isso aí ele aborda na sua coletiva, principalmente quando é perguntado, né? Já Abel Ferreira não. Abel Ferreira, ele briga mais com os repórteres do que responde as perguntas, né? Isso aí também a gente não pode esconder, né, pessoal? Ele tem mais brigado nas coletivas do que mesmo responder pergunta de repórter, né? Mas não sei se é devido à pressão, né? Devido à falta de reforços, devido à má apresentação em campo, né? Queira ou não queira, o Palmeiras não, mas ganhou de 4-1 do Guarani. Velho, o Guarani é Guarani, né? Quero ver quando começar competições importantes, né? Tem um agravante aí que eu não sei se o torcedor palmeirense já caiu a ficha, né? Meio do ano fica sem Estevão. Aí complica mais ainda, né? Mas é isso. Vamos aguardar, vamos torcer para Felipe Luiz continuar esse treinador que ele está se apresentando. Para mim, eu acho que ele ainda vai melhorar mais e mais ainda, né? Com o desenrolar do tempo, né? E é isso que a gente espera, né? Deixa aqui a sua opinião também, né? O que é que vocês acham das coletivas de Abel, as coletivas de Felipe Luiz, né? Se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.